Vamos aqui, meu povo, terminar de analisar o referencial teórico acerca de letramento e as suas definições, a sua relação significativa com o que é leitura, o que é escrita, o que é alfabetização, a diferenciação entre letramento e alfabetização. Vamos lá com a professora Rose Sampaio aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento acerca de um conteúdo tão gostoso, né? Adoro, eu acho incrível. Antes de continuarmos, portanto, nós precisamos identificar, nós vimos no bloco anterior o processo de leitura, o que é leitura, e agora vamos definir o que é escrita. O processo de escrita na dimensão individual de letramento entende-se como um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, como a habilidade de registrar a unidade de som até a capacidade de transmitir ideias ao leitor pretendido. É um processo de expressar ideias e organizar pensamentos em linguagem escrita. Mas dá um medo nesses nossos alunos, dá um medo em nós fazermos o processo de escrita, porque, ao contrário da oralidade, é um processo mais tenso, não há a presença de determinados elementos que no processo comunicacional auxiliam a comunicação, como a questão do gestual, a questão da situação, o olhar. A escrita não. A escrita, ela é algo mais distanciado. Isso mexe com a gente, não mexe? Mas vamos aqui, vamos analisar. Um monte de gente nunca nem ouviu falar do termo letramento funcional. O que é isso, tá? Define-se como sendo os conhecimentos e habilidades de leitura e de escritura que tornam uma pessoa capaz de engajar-se em todas aquelas atividades nas quais o letramento é normalmente exigido em seu contexto social. O analfabeto funcional é aquele que sabe o mínimo do recurso para se situar em alguns processos, tá? Mas não tem o aprofundamento. O letramento funcional é aquele que consegue ter habilidades mínimas de relacionamento em determinadas atividades em que esse letramento é exigido no contexto social. Letramento é responsável por produzir resultados no desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, progresso funcional e cidadania. Portanto, hoje é impossível nós pensarmos em educar os nossos alunos e alunas sem este olhar sobre o letramento desenvolvido em indivíduos que vão exercer a sua cidadania e precisam exercer a sua cidadania de forma plena, efetiva, reconhecendo direitos e também deveres. Temos alguns modelos de letramento, tá? Isso é importante, esse é um referencial teórico muito importante porque pode ser cobrado lá na nossa prova. Há também modelos de letramento, é importante nós identificarmos esses referenciais porque referenciais um pouco mais técnicos podem ser cobrados para nós lá na prova objetiva. O modelo autônomo considera como o uso de habilidades da leitura e da escrita para entender as exigências sociais. O indivíduo deve se adaptar à sociedade. O tipo de habilidade depende da prática social em que o indivíduo se engaja. Então, veja, você pode ter engajamentos distintos a depender de sua variação social. Nós temos, no entanto, que requisitar deste indivíduo um modelo autônomo, que é aquele modelo que ele identifica, que ele desenvolve, que ele elabora para que haja um reconhecimento, um desenvolvimento neste engajamento, nesta atividade. O modelo ideológico de letramento concebe as formas que as práticas de leitura e escritura assumem em determinados contextos sociais, bem como formam estruturas de poder em uma sociedade. Aqui é um reconhecimento mais consciente da aquisição do processo. Não é o indivíduo num processo autônomo, mas sim em um aprofundamento, com um direcionamento, por exemplo, da instituição escolar. Gêneros e letramento. Essa parte é muito legal. Por quê? Porque você,
para que haja realmente um processo de letramento efetivo, você deve desenvolver habilidades baseadas justamente em reconhecimento de diversidade textual. Para esse reconhecimento, a você tem de ser apresentados gêneros distintos, porque quanto mais gêneros textuais você encontrar, melhor para a sua elaboração, o aprofundamento. O modelo autônomo, com essa apresentação das variedades de gênero, ele até que se qualifica um pouco mais com o auxílio dos responsáveis por aquele amadurecimento. O indivíduo, ele amadurece com auxílio também. E é função do professor, é função da instituição escolar possibilitar, viabilizar este desenvolvimento. Vejam só o que nós temos nesse referencial teórico. Em sociedade, são múltiplos e diversificados os usos da leitura. Lê-se para conhecer, é verdade. Lê-se para ficar informado, lê-se para aprimorar a sensibilidade estética, lê-se para fantasiar e imaginar, lê-se para resolver problemas e lê-se também para criticar. E dessa forma, nós vamos desenvolver posicionamento diante dos fatos e das ideias que circulam através dos textos. Nós somos seres de linguagem. Como seres de linguagem, nós precisamos, de fato, elaborar, desenvolver estratégias que nos possibilitem reconhecer essas variadas linguagens, essas variadas percepções de mundo. Quanto mais você se encontra com o processo textual, mais crítico você se torna. A leitura ela é imprescindível. E nós pensamos que a leitura é somente daquele texto clássico, daquele texto tradicional. Não! Tudo é texto. Então, com base em uma leitura de texto não verbal, nós também conhecemos o mundo, nós também podemos elaborar análise crítica acerca da sociedade em que nós estamos inseridos, a partir de uma obra de arte, a partir de uma pichação, a partir de uma representação estética da cidade. Quando nós vamos analisar, por exemplo, a estética do morro e a estética dos bairros nobres, nós conseguimos perceber a variação social que nós temos, a desigualdade social que nós temos. Quando nós nos deparamos com a estética de um córrego, por exemplo, que atravessa uma determinada rua de bairro popular, nós conseguimos reconhecer quais são as carências sociais. Quando nós assistimos a um horário eleitoral e percebemos toda a falácia de alguns candidatos, nós nos tornamos eleitores mais críticos, mais conscientes e conseguimos votar de forma mais adequada. Tudo é texto. A imagem, o referencial estético, uma cor, a música, o telejornal, a novela, o horário político. Então, quanto mais textos, quanto mais gêneros nós apresentarmos para o nosso aluno, melhor para ele. Pensando em gênero, vamos lá analisar alguns pontos importantes acerca de tipologia e gênero textual para arrematarmos esse momento, tá? Após esta apresentação, finalizaremos o bloco e no próximo bloco faremos exercícios. Precisamos entender a diferença entre tipologia textual e gênero textual. Tipologia textual trata justamente de uma linguagem que será apresentada no texto. É uma forma de estruturação da escrita, do discurso. Enquanto tipologia é linguagem, nós encontraremos em gênero a ideia de estrutura. Estruturas distintas. Às vezes, nós não conseguimos entender um determinado texto porque nós não conseguimos reconhecer a estrutura desse texto. Por exemplo, se você quer identificar
em qual ponto de uma bula está a orientação para se tomar aquele remédio, aquela medicação, você tem de saber em qual ponto deve seguir. O ponto da posologia, que é logo depois do ponto da descrição. Você não começa a descrição, depois posologia, ou você não começa pelos efeitos colaterais, depois posologia, depois descrição, depois indicação. Não, você tem que reconhecer qual é a indicação, qual é a descrição, qual é a posologia e quais são os efeitos colaterais. Quando nós vamos escrever uma dissertação de mestrado, por exemplo, nós temos que reconhecer as estratégias estruturais e de linguagem para a produção daquele texto. Tem gente que fica muito perdido, muito perdido. Tem alunos e alunas que ficam muitíssimo perdidos em relação a como produzir a dissertação, porque não sabem por onde começar, o que fazer, como estruturar. Encontraremos dentro desse referencial de posologia. Dentro desse referencial de tipologia, nós encontraremos algumas tipologias textuais, não muitas tipologias, algumas tipologias, a tipologia narrativa, a tipologia descritiva, a tipologia argumentativa, a tipologia injuntiva, a tipologia dissertativa e a tipologia dialogal. Pensemos no que é uma tipologia narrativa. As pessoas elas sentem muita dificuldade em reconhecer o texto narrativo, em qual ponto está a análise crítica de um texto narrativo, em qual ponto nós temos a consideração do autor num texto narrativo. Primeiro, o que é um texto predominantemente narrativo? É aquele que apresenta para nós um enredo, elementos de um enredo, é aquele que nos sinaliza para uma trama. Descrição de fatos não é um texto predominantemente narrativo, é um texto que tem elementos da narração. Quando eu descrevo um fato, eu não tenho necessariamente uma trama sendo apresentada. Para eu ter uma trama, é necessário que eu tenha uma situação inicial, a quebra de uma situação inicial, o conflito, o clímax e aqui o desfecho. Esta situação inicial é uma situação de apresentação. A quebra da situação inicial é aquilo que vai dar o início a um conflito. É justamente no conflito que nós temos a identificação do processo argumentativo em um texto narrativo. O texto narrativo também ele é argumentativo. Em um texto narrativo, nós temos também uma linguagem descritiva. Nós não vamos encontrar um texto que seja somente narrativo, somente descritivo, somente argumentativo, somente injuntivo, somente dissertativo, somente dialogal. Quando o aluno se depara com textos injuntivos, são aqueles que marcam uma instrução. Os manuais são textos injuntivos, as receitas são textos injuntivos. E para a elaboração, para o relacionamento social, é necessário que o nosso aluno aprenda a fazer a leitura de manuais também, de receitas também. Eu encontro, dentro dessa abordagem de tipologia, encontro estruturas que serão espelhadas, não é, que serão reflexo da linguagem utilizada. Eu encontro, no entanto, um número muito maior de estruturas, porque a estrutura de um texto depende da demanda social. A cada momento, nós estamos inventando estruturas para
resolver determinada necessidade, determinada demanda social. Por exemplo, alguns textos, alguns gêneros, eles acabam ficando obsoletos, como, por exemplo, o telegrama. Quem hoje sabe o que é telegrama entre esses jovens de 12, 15, 20 anos? Quem já viu um telegrama entre esses jovens de 12, 15, 20 anos? Telegrama é um gênero textual antigo, mas muito usado, tá? Inclusive para informações oficiais, eles encaminham o telegrama. A Receita Federal encaminha telegrama. Então, vejam só, não é um texto que morreu, não é um texto que se perdeu. No entanto, há textos que não são mais utilizados. Eu encontro em gêneros, em estruturas. Uma carta, ela tem sido substituída pelo e-mail. Daqui a algum tempo, talvez nós tenhamos o formato da carta sendo apresentado em um meio digital, um formato tradicional de carta, sendo escrita como se fosse um e-mail, mas naquele formatinho do manuscrito. Talvez um filme que aborda bem isso é um filme chamado Ré, que ele produz cartas para outras pessoas. É um texto, é um filme muito interessante. Nós temos, mas essas cartas são cartas digitais. Nós temos a cada demanda social, a cada necessidade social, uma estrutura sendo elaborada. São inúmeras as estruturas. Nós temos a carta, nós temos a receita, nós temos até o obituário. Nós temos os anúncios dos classificados. Encontramos o relatório. O relatório, ele é diferente de um parecer. O parecer é diferente de um ofício. Coloquei letra demais. O ofício é diferente da dissertação, mas eles podem ter o mesmo tipo de linguagem sendo ali aplicada. Apresentar a necessidade de reconhecer os gêneros diversos e explorar gêneros diversos. Em sala de aula, apresentar filmes, apresentar contos, crônicas, músicas, apresentar quadros, apresentar anúncios, publicidade de uma forma geral, apresentar correspondências trocadas, cartas trocadas entre figuras históricas, por exemplo, apresentar essa diversidade, apresentar leis. Por exemplo, o pessoal de história, para tratar da questão do preconceito étnico no Brasil, eles podem trazer leis que hoje poderiam ser tidas como absurdas, desumanas, como a lei do sexagenário, mas que naquela época eram tidas, foi tida, não é, a lei no caso, como algo normal e até mesmo um avanço. Mas analisar criticamente esse sexagenário que ganhava a liberdade ia para onde? Essa lei que amparava quem, de fato, amparava o negro liberto ou amparava o dono do escravo, que não poderia mais ter o custo com aquele indivíduo, com aquela mão de obra que já não era produtiva. Então, quando você apresenta para o aluno essa variedade de gêneros e analisa criticamente, você está produzindo no aluno o processo de letramento. Pensar em estratégias que se aprofundem justamente no desenvolvimento do letramento, não somente no processo de alfabetização, não somente no processo de decodificação, não é apenas para nós, professores de língua portuguesa, ensinarmos o aluno a escrever uma dissertação com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, conclusão, sem que ele reflita sobre isso. Apresentar para este aluno olhares múltiplos sobre textos
diversos, de gêneros diversos, e aguçar neste indivíduo o senso crítico, e assim ele se transformará em um cidadão. Nós ajudaremos, nós não transformaremos, nós auxiliaremos como docentes mediadores que devemos ser, esta conquista da cidadania. Como eu falei, o bloco é um bloco curtinho, mas daqui a pouco nós temos exercícios, meu povo. Até o próximo bloco.